porque Brasília vê chance muito remota de alteração de leis do aborto após a decisão que foi anunciada pela Colômbia. Então a gente aciona a Luciana Verdolim. Luciana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, inclusive, se manifestou com essa decisão que foi tomada na Colômbia. Agora, você, com a sua experiência de repórter em Brasília, quantas vezes já viu discussões como essa no Congresso brasileiro, mas são discussões que não prosperam, não é, Luciana? São muitas propostas, né, Tiago? Na verdade, dificilmente, principalmente em ano eleitoral. Agora, em 2022, não há a menor chance da questão avançar. Existe uma disputa, inclusive, do Supremo Tribunal Federal com o Congresso Nacional, porque o Supremo, diante aí da demora do Congresso em se posicionar sobre a questão, já sinalizou com a possibilidade de legislar, decidir sobre a possibilidade de aborto até a 12ª semana. Mas, diante da chiadeira, não só do Congresso, mas da sociedade como um todo, a questão acabou não entrando em pauta no Supremo. No Congresso Nacional são várias propostas que enfrentam também forte resistência de várias áreas, vários setores. Então, dificilmente uma proposta como essa avança no país. O presidente Jair Bolsonaro já deixou bem claro que, se depender dele, a ampliação, né, da possibilidade de aborto não passa em momento nenhum. Pelas redes sociais, o presidente até comentou a decisão de ontem, disse que Deus olhe pelas vidas inocentes das crianças colombianas, agora sujeitas a serem ceifadas com a anuência do Estado. Lá na Colômbia, um tribunal autorizou o aborto até a 24ª semana. Aqui no Brasil, o aborto só tem a possibilidade de aborto em caso de feto anencefalo, em caso de estupro e quando houver risco à saúde da mãe. Bom, Luciana Verdolim, essa é uma discussão interminável, como você destacou, no Congresso Nacional, e depois dessa aprovação na Colômbia, aí vem a pressão de alguns grupos aqui no Brasil de que essa discussão também seja feita. Aliás, todos os grupos têm legitimidade para fazer essa discussão, mas é que não é, Luciana? A discussão que a gente sempre falou no âmbito do Congresso, há muito conservadorismo no Congresso Nacional, tem gente que defende, tem gente que não defende, mas é uma questão muito polêmica. Se há uma questão polêmica, é a questão sobre o aborto, né? Sim, não há sinalização, há várias propostas, principalmente alguns partidos. O PSOL tem uma proposta no Congresso, tem proposta no Supremo Tribunal Federal, mas existe uma resistência grande e não há esse ou aquele partido, não há esse ou aquele grupo. O Congresso Nacional como um todo, classificado como conservador, realmente é contra o avanço dessa possibilidade. Quando teve a discussão, a votação da possibilidade de aborto de feto anencefalo lá no Supremo Tribunal Federal, foi uma guerra também dos dois lados. As pessoas, né, quem defendia um lado, usava os canais apropriados para divulgar as informações, e os dois lados se atacaram aí violentamente durante o julgamento dessa questão lá no Supremo. Venceu a tese da possibilidade quando o feto não tiver cérebro, porque não há possibilidade da vida depois do nascimento. E dificilmente o Supremo Tribunal Federal vai avançar nessa questão também, exatamente por conta do questionamento que existe. Porque o Supremo Tribunal Federal pode liberar, o Congresso Nacional não é o canal, não seria o canal apropriado para discutir essa questão. Dentro aqui do governo federal, mesmo durante os governos petistas, havia uma grande resistência com relação a essa possibilidade de ampliação da questão do aborto. Então, assim, aquele tema que ninguém quer colocar em pauta. Na campanha eleitoral também, a gente vê que os candidatos pisam em ovos quando vão falar dessa questão do aborto, porque ninguém quer desagradar o eleitorado. E entre a população brasileira também, há um certo desconforto ao se falar sobre o assunto. Então, assim, é uma daquelas questões polêmicas que a gente está acompanhando há anos no Congresso Nacional e que não saem do papel nem para um lado nem para o outro. Certamente esse é um ano eleitoral, ano que dificilmente essa discussão será feita no Congresso.